Olá, está no ar o Pautas da Tarde, transmitido aqui pelo portal e rádio Soluções Sociais. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Sônia Nogueira e todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, sempre estarei trazendo um novo conteúdo para você. Mas antes de falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, dar o seu joinha, seu like, apertar o sininho e compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao mesmo conteúdo que você. Bom, a pauta de hoje, né, para você que acompanha aqui o Pautas da Tarde, você já deve ter visto um episódio onde nós compartilhamos como você pode estar realizando aí um currículo de sucesso. E hoje nós vamos dar continuidade nesse tema, porque o que adianta você ter um currículo de sucesso e quando você for para essa entrevista não saber como se portar, o que falar ou responder essas perguntas. Então hoje a Bruna Nascimento vem trazer um pouco, né, das suas habilidades, do seu conhecimento e compartilhar como você pode estar tendo sucesso, né, nessa entrevista aí depois selecionado. Bruna, seja muito bem-vinda! Obrigada, Sônia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Ai, Bruna, eu que agradeço você se dispor, né, da sua correria aí, se dispor de um tempo para poder estar compartilhando aí um pouco mais do seu conhecimento e realmente agregando e somando para quem quer ter um 2025 aí maravilhoso, né? Mesmo nós estamos aí nessa correria, todo mundo já iniciou o ano na correria, porém nós não podemos deixar de estar compartilhando a continuidade daquele episódio, onde você esteve aqui falando, né, para quem realmente, como montar um currículo, como ter um currículo de sucesso, e hoje nós vamos estar complementando ainda mais essas informações. Mas antes, né, de nós falarmos da nossa pauta, eu vou pedir para você se apresentar novamente, até para as pessoas entenderem um pouco, né, do que nós vamos estar abordando aqui hoje. Combinado. Bom, eu sou Bruna Nascimento, eu sou uma profissional da área de RH, tenho quase 14 anos de experiência dentro de diversos subsistemas de RH. Sou formada em administração de empresas, tenho uma pós-graduação também em gestão de pessoas e estou atuando aí há quase um ano no cargo de liderança, né, dentro do time de RH. Então, tem bastante conteúdo, bastante conhecimento para compartilhar com o nosso público aqui. Ah, gente, olha, ela tem cara de menina, mas ó, você viu a bagagem dela, hein? A fonte da juventude, cadê a fonte da juventude? Ó, Depois eu conto a fórmula. Bruna, bom, para quem acompanhou aquele episódio onde você deu dicas valiosíssimas falando como elaborar e realizar um currículo de sucesso, aí chegou a pergunta, né? Elaborou o currículo de sucesso, a pessoa conseguiu a tão sonhada oportunidade profissional, e aí? Né, como se portar, como que vai ser responder essas perguntas dessas entrevistas, enfim. E hoje nós vamos estar abordando, né, essa possibilidade, como essas pessoas vão se portar, como elas vão responder essas perguntas. E tem uma matéria aqui que eu achei muito interessante, que cabe muito bem para o contexto, né, de hoje. E lógico, para você que está em casa, acompanha aqui o Pautas da Tarde, você sabe que nós pegamos uma matéria aleatória que está circulando aí de alguma forma nas redes sociais, nas mídias, e a gente pega um trechinho para ser o nosso ponto de partida. E Bruna, aqui fala da seguinte forma essa matéria, é uma matéria bem interessante, mas a gente só vai pegar um trechinho, né? Descubra quais são as perguntas de entrevista de emprego mais comuns, né? Lógico, o artigo, gente, ele é imenso aqui, né? E aí eu fico rolando, para não realmente passar o trecho específico, né? Que ele é muito importante para o que nós vamos estar falando hoje. E aqui fala da seguinte maneira: erros comuns a evitar em suas respostas. Durante as perguntas de entrevista de emprego, é essencial não apenas saber o que falar, mas também estar ciente dos erros comuns que podem comprometer sua candidatura. Evitar deslizes como ao que trouxemos, né? Como as que trouxemos aqui abaixo,
faz toda a diferença. É lógico, né? Aqui é só um trechinho, mas aqui cita, né, alguns erros que acabam acontecendo. Respostas vagas ou genéricas, exageros ou inverdades, falar negativamente sobre experiências passadas, falta de preparação para perguntas sobre a empresa, não fazer perguntas ao final, falta de clareza nas respostas, enfim, e muitas outras possibilidades que podem ocorrer. Mas, Bruna, diante da sua experiência, é real esses desafios? É sim, Sônia, é bem verdade tudo isso que o artigo traz, né, pra gente. E aí, eu já quero começar trazendo aqui uma dica muito importante antes mesmo, né, de chegar nesse momento da entrevista, né? É importante que a gente se prepare, né, para estar lá. Então, como que a gente vai se preparar? Leia o seu currículo, né? Repasse novamente quais experiências você já teve. Às vezes você está muito tempo sem participar de um processo seletivo, então é importante refrescar a memória, né, com as últimas experiências, os pontos mais relevantes ali do seu currículo, relembrar tudo isso. Está no momento, né, num espaço onde você esteja sozinho, em silêncio, para poder se concentrar, para focar realmente nas perguntas que a pessoa recrutadora vai te fazer. Então, essas dicas são importantes para a gente iniciar, até mesmo antes de entrar nessa conversa. Bom, aí agora é a pergunta que não quer calar. E as perguntas? Como responder essas perguntas? Geralmente, quais perguntas são feitas? Enfim. Legal. Bom, as perguntas que são feitas vai depender muito do tipo da função, né, da empresa, da pessoa recrutadora, mas o mais importante para a gente focar aqui é como a pessoa candidata deve responder as perguntas, né? Então, é importante que seja conciso nas respostas, né? Tente não voar muito longe, né, para também não se perder no seu contexto. Trazer fatos mesmo, né, de coisas que você realmente fez, participou, que você teve sucesso, entregou. Importante também saber dizer que não sabe alguma coisa, né? Então, de repente, vem uma pergunta que você não tem uma resposta ali, não tem problema nenhum em dizer que não sabe responder ou que precisa consultar o currículo ou algo nesse sentido. Acho que essa transparência, né, esse momento de conexão, demonstrando essa transparência, essa verdade na fala, ela é extremamente importante e vai fazer com que você se conecte com a pessoa recrutadora. Um ponto que você trouxe também sobre inverdades, né? É bem complicado, né? Você querer trazer ali algo que não foi você que executou ou que é uma mentira realmente, porque a pessoa recrutadora, ela tem ali um conhecimento, ela consegue perceber. Eu diria que 80% das vezes a gente consegue perceber que a pessoa não está trazendo ali a sua verdade. Então, tomar muito cuidado com isso é bem importante. Uma questão que você falou, eu vou falar de mim mesma. Eu percebo que eu sou muito ansiosa nas questões, até para falar. Como que uma pessoa ansiosa ela pode se portar diante dessa entrevista? Bom, um dos mecanismos é realmente fazer ali uma leitura, até desse mesmo artigo que você compartilhou, para ler um pouco sobre quais as perguntas que são mais feitas, né? E ali você poder se preparar para aquelas respostas. Mas se você está ali durante a entrevista e surge esse momento de ansiedade, excitação, avise a pessoa recrutadora, peça um tempinho, né, uns 2 minutinhos para você se recompor, tomar uma água. Não tem problema nenhum em fazer isso. Eu acredito muito, né, que pessoas recrutadoras que fazem um excelente trabalho, né, estão ali pensando no futuro da empresa e das pessoas candidatas, elas vão compreender super bem esse momento. Então, dá para fazer essa pausa. As pessoas que, de repente, elas chegam na entrevista, ela quer compartilhar muitos fatos, muitos acontecimentos, quer mostrar, às vezes, um pouco além, né, daquilo que poderia. Isso é positivo ou é negativo? É mais negativo do que positivo. Então, uma dica que eu tenho aqui é: leia bem a descrição da vaga a qual você está participando, para que você traga nas suas respostas os fatos que vão ser relevantes para aquela posição, que vão fazer sentido se conectar com aquela vaga. Realmente trazer muita informação é complicado, traz para a pessoa recrutadora alguns outros alertas, né, como prolixidade e algumas outras questões. Então, a gente precisa tomar um cuidado com isso, sim. Pessoas que, por exemplo, no meu caso, eu muito nova,
tive a oportunidade, né, de viver lá no Japão, trabalhei lá no Japão, conheci a cultura realmente é muito boa. Lógico que na época, né, não tinha nada relacionado à minha atuação profissional nos dias atuais. Pessoas que têm esse perfil, isso conta bastante? Perfeito. Depende também, né? Não conta se for uma viagem a passeio. Então, se você vai para Disney para se divertir com a família, né, e curtir os parques, não vai contar. Mas se você vai para ter uma experiência realmente cultural, né, acabar até trabalhando, né, em outro país, tendo essa vivência com a cultura e com as pessoas de lá, para exercitar e aprender a língua, isso conta muito, né? E principalmente falando do inglês, que ainda é a língua mundial, né? E no Brasil, a gente ainda tem 3% apenas da população que fala inglês. Então, para a gente é um diferencial muito importante, muito bacana e deve ser colocado no currículo e trazido isso para a conversa durante a entrevista. Não, e você citou algo que me deixou extremamente curiosa. 3% diante da população que existe no Brasil é muito pouco essa porcentagem. E claro, aqui a gente está considerando pessoas que conseguem falar mesmo inglês. Não vou nem considerar fluente, porque a fluência é algo mais excepcional. Mas que conseguem ter uma comunicação em inglês, sim, ainda é um número bem baixo. Nossa, porque geralmente quem fala realmente fluente é quem viveu fora do país, passou um bom período lá, vivendo a experiência, a cultura e acabou desenvolvendo melhor esse inglês, vamos dizer assim. Exato, exatamente. É difícil você adquirir a fluência estando num contexto em português, né? É muito complexo. Mas as empresas brasileiras, elas não têm essa criticidade de, eu quero uma pessoa fluente. Não. Geralmente a gente pede pessoas que tenham inglês avançado, que consigam se comunicar mesmo, né? Responder, entender claramente tudo que for falado para atender uma reunião, né? Para ter ali uma reunião de negócios. Então isso é o que conta pra gente aqui. Bruna, e relacionado àquele candidato que, por exemplo, ele ou está fazendo transição de carreira, ou ele quer, entendeu, mudar um pouco de trabalho, e aí, às vezes ele está ali, por algum motivo foi chamado, não sei se isso ocorre, né? Você que é profissional da área pode falar, mas ele quer trabalhar naquela área específica por algum motivo, talvez que seja. Como que esse candidato ele se posiciona? Como ele se posiciona diante de uma vaga que ele ainda nem tem essa experiência para estar ali, vamos dizer assim? Mas ele quer estar ali. Perfeito. A pessoa recrutadora, ela vai entender quando é esse caso, né? Quando a pessoa trouxer que ela está em transição de carreira, a gente tem um outro tipo de abordagem e aí a gente vai considerar muito mais as competências comportamentais do que competências técnicas. Então é importante que nesse caso a pessoa traga competências, habilidades de relacionamento, de negociação, de comunicação. Então, trazer algumas evidências que comprovem que ela tem habilidades interessantes também coerentes com aquela vaga, que também vai estar descrito na vaga, na publicação da vaga. Então, é importante que a pessoa foque nesse sentido e traga e reforce que ela está em transição de carreira e, se possível, complementar com algum tipo de curso que ela tenha feito relacionado à parte técnica daquela função. Isso também vai ser bem bacana. Bruna, e diante da sua experiência, da sua bagagem, tudo que você vem compartilhando aqui nesse momento, que está agregando e somando muito para quem está nos acompanhando e quer realmente, né, se sai muito bem depois que fez o currículo excepcional de sucesso, foi chamado para essa vaga e ela quer realmente se desenvolver muito bem nessa entrevista, diante da sua experiência, que solução, né, o que você sugere de solução para quem está nos acompanhando nesse primeiro momento? Praticar. Eu diria que a prática leva à perfeição. E nesse caso a gente pratica testando, né? Se candidatando para alguns processos seletivos, fazendo mesmo entrevistas, né? Vamos receber alguns nãos, o não faz parte do processo, mas não significa que você não terá um sim numa próxima vez. Então eu diria que sem medo, né? Sem dor no coração, arrisque, pratique, porque é isso que vai trazer essa excelência, vai diminuir essa ansiedade para participar de um processo futuro, onde você já esteja mais preparado para participar. Ai, Bruna, se deixar nós vamos falar aqui
né? Até sabe Deus quando, né? Enfim, não tem como, realmente é um assunto maravilhoso, de interesse da grande maioria que quer realmente fazer desse ano um ano extraordinário aí, cheio de oportunidades e possibilidades, enfim, temos que marcar mais, sim, outros episódios para você estar trazendo outros temas relacionados, até para fortalecer, né, quem está aí nos acompanhando de alguma forma, enfim. Mais uma vez, meu muito obrigada pela sua participação. Mas antes de finalizarmos, né, esse trechinho aqui especial, eu vou pedir para você passar as suas redes sociais, né, para quem gostou do conteúdo e quer acompanhar um pouco mais daquilo que você realiza. Com certeza. Bom, vocês podem me encontrar no LinkedIn, né? Bruna Ferreira Nascimento é o meu LinkedIn. Eu também estou no Instagram como @bruferrei, então também podem me seguir por lá. E eu quero já também dizer que é muito gostoso estar aqui. Eu adoro estar aqui com vocês, batendo esse papo super descontraído, super leve. Então contem comigo sim para a gente ter mais encontros como esse, viu? É sempre um prazer. Ai, Bruna, eu que agradeço mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Sônia. Até mais. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigada pela sua participação. Coloca aqui nos comentários o que esse conteúdo agregou e somou para sua vida, o quanto que esse conteúdo está te auxiliando, te ajudando nesse processo para você trilhar um ano aí realmente extraordinário profissionalmente, enfim. Mais uma vez, meu muito obrigada pela sua participação. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, dá o seu joinha, seu like, aperte o sininho e compartilhem para que outras pessoas possam estar tendo acesso ao mesmo conteúdo que você. E lembrando, e antes de finalizarmos, é lógico, eu não vou poder deixar de convidar você para estar acompanhando o portal Soluções Sociais, onde você vai ver conteúdos incríveis, onde você vai compartilhar de conteúdos que falam dos problemas, mas também sugere as soluções desses problemas. Enfim, baixe também, né, no seu celular aí o aplicativo da Rádio Soluções Sociais, tanto do sistema Android como sistema iOS. Fique aqui também no canal do YouTube do Portal Soluções Sociais, acompanhando os nossos conteúdos, inclusive, né, o programa O País das Hipotenusas, apresentado pelo Major Ricardo Silva, onde ele fala um pouco aí de notícias, políticas, enfim, das atualidades que estão ocorrendo aí no país e no mundo. Enfim, mais uma vez, lembrando que tudo isso aqui é para você. E que toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 14 horas, sempre estarei trazendo um novo conteúdo para você. Até a próxima. Tchau, tchau!